Professor, você sabia que algumas estratégias podem ser estimulantes para o aprendizado infantil? Isso mesmo. Utilizando de forma lúdica algumas coisas, eu tenho certeza que você vai chegar isso aqui, ó, ensinando os sons das letras para os seus alunos de uma maneira super tranquila. E essas técnicas ajudam a levar a criança a uma maior consciência fonológica, para que ela perceba que o grafema, aquilo que ela faz de grafia, né, escreve, tem um som. E não só apenas falar os nomes das coisas para as crianças e mostrar a representação gráfica, mostrar a escrita, como naquela brincadeira que eu sempre falo, né, o etiquetar, colocar o nome das coisas, já é um ato de desenvolver a leitura e a escrita nos nossos alunos. E hoje eu quero falar para vocês 5 estratégias para vocês utilizarem na sala de aula para como vocês ensinarem os sons e a sua criança ela ter uma alfabetização bem completa. Eu sou a professora Daniela Olive, especialista em alfabetização, psicopedagoga e coordenadora pedagógica, desenvolvendo professores a encontrar a sua melhor versão na sala de aula. Então vamos lá para a aula de hoje? Olha só, professores, não tem coisa que as crianças mais amam do que pegar ou os giz do quadro ou o canetão e ir escrevendo, né, um monte de coisas. Chega em casa, a minha filha, a primeira coisa que ela quer é pegar o canetão e escrever no quadro. Por quê? Muitas vezes na sala de aula a professora não deixa porque o canetão vai estragar a ponta e nós ficamos ali um pouco presos, né, na sala de aula. Mas eu quero dizer para você que você deve separar um tempo nas suas aulas para deixar os seus alunos escreverem aqui no quadro. Ou quem sabe, se você não quer deixar eles escrever no quadro, coloca aí na sua parede da sala de aula um pedaço de papel pardo, troca ele por semana e deixa ali com que as crianças elas façam as suas escritas espontâneas conforme as letras que você está ensinando. Então a primeira estratégia é que você tenha uma parte visual grande da sua sala de aula para que o seu aluno possa fazer uma escrita espontânea. E sempre você deve iniciar essas escritas e ensinando os sons das vogais. Então eu vou colocar aqui espaço livre para escrita. Livre para escrita dos alunos, né? E você vai começar com as vogais a ensinar os seus alunos. Isso mesmo, um espaço livre para escrita, a sua turma vai ter ali e você vai começar ensinando pelas vogais. Por que que nós começamos pelas vogais? Porque as vogais têm o nome da letra é o mesmo som. E nesse momento que você está ensinando no quadro, você pode deixar aí os seus alunos, se couber, né? Ou separar dois espaços da sala, para que eles façam os mesmos movimentos que você no quadro deles, né? Num espaço de papel pardo ali, cada um vem com seu giz de cera e faz o A, né? Sobe, desce, corta. Letra I, um risquinho para baixo. Letra E, um risquinho puxa, puxa, puxa. Ou uma voltinha, ou uma volta completa. E a criança, ela vai estar ali aprendendo letra, som. Depois, você deve introduzir a sua aula usando a letra de imprensa, a letra caixa alta, mas você vai usar a letra caixa alta, mas o que que você vai fazer? Você ensina a letra caixa alta, mas você sempre vai mostrar os outros tipos de letra. Olha aqui o que que eu separei aqui para mostrar para vocês. Separei os meus cards das boquinhas. Isso é muito legal você ter na sala de aula. Ó, tem a letra caixa alta, mas tem também os outros tipos de letra. Para quê? Para que aquela criança, ela perceba no nosso mundo, né? Ele tem diversas fontes e aí a criança, ela já sabe, ó, aqui tá escrito abacaxi em 4 formatos. A criança tá percebendo as diferenças das letras e ela pode já ir manuseando, observando diferentes tipos de letras. O que acontece muitas vezes com as meninas, normalmente, né, no primeiro ano, elas querem
já escrever a letra cursiva no primeiro ano. Por quê? Porque visualmente isso tá sempre na vidinha delas. Então é importante que você tenha, né, na sua sala de aula aqui, ó, vários formatos das letras para que as crianças possam ver, ou até você pode fazer impresso mesmo no computador, você pode fazer um jogo da memória com as letras maiúsculas e minúscula. E a criança tem que relacionar. Você pode ensinar primeiro a letra maiúscula da caixa alta, né? O A e o A, usar o script, né? Então, que é a minúscula. Ou você pode fazer um card assim e o outro cursivo. Então, um jogo da memória super fácil de fazer. É só você ter o Word e imprimir. Então, você vai ter a letra maiúscula e minúscula, relacione a letra maiúscula e minúscula do cursivo. Depois, para que essa criança ela tenha uma escrita com maior destreza. Gente, isso é muito importante. Sabe por quê? Porque depois, quando a gente vai ensinar a letra cursiva, lá no segundo ano, se ela não fez esse processo aqui no primeiro e na pré-escola, ela vai ter dificuldade com a letra cursiva. Ainda mais aquelas crianças que não gostam muito de escrever. Eu vou contar, isso acontece aqui na minha casa. A minha filha, ela tem a letra direitinho, mas ela se cansa muito rápido e aí ela começa a fazer a letra de qualquer jeito. Ela não tem ainda uma alta habilidade na escrita motora da letra cursiva ou das letras, assim. Ela faz bem, mas ela se cansa rápido, como a maioria das crianças, né? Então, se você fizer o processo de fazer a criança caminhar sobre o formato das letras, tanto a letra caixa alta, quanto a letra cursiva, isso faz a memorização. Lembra antigamente aqueles pontilhados que nós tínhamos assim, né? Várias letrinhas que a criança tinha que fazer aqui e passar por cima? Porque isso é a parte da escrita da cursiva. A criança, você vai dizer, você não pode soltar o lápis até terminar a linha. É a escrita cursiva. Você não pode sair da linha quando você estiver caminhando por cima da letra. Você não pode tirar os pés da corda. Você pode fazer com corda, você pode escrever com giz no chão, giz de quadro. Você pode também usar, né, se fazer ali na massinha de modelar e fazer a criança passar o dedinho por cima, ou escrever na areia, também são jeitos, né? Então aqui eu vou escrever caminhar pelas letras, tá? Então, essas são algumas das estratégias. Depois, você precisa trabalhar com seus alunos rimas. Rimas são de extrema importância no processo de alfabetização. Por quê? Fazem as crianças ouvir pares de sílabas iguais em diferentes palavras, né? Você vai usar batata, barata, terminou com o mesmo ata, tá. Então, a criança percebeu a rima e ela vai sempre introduzindo, né, essa atenção para as sílabas também do final, não só para as sílabas iniciais. Então, as rimas, elas fazem perceber o som final das palavras. E a aliteração faz eu perceber o som inicial das palavras. Então, rimas trabalha o fim, a aliteração trabalha o início da escrita com as crianças. Você também pode, para fazer o início, né? A gente trabalha junto, né? Eu sempre digo que não é um único método que alfabetiza uma criança. São a junção de vários métodos, mas com o método principal. Então, você pode chegar na aula, e a nossa última dica de hoje, né? Você pode chegar na aula, e eu fazia isso muito com os meus alunos quando eles queriam ir para o parquinho. Hoje todo mundo vai ter que dizer uma palavra com a letra T. Meu, chovia a palavra, né? Então vinha o tapete, vinha o tatu, vinha a tabuada e assim vinham as palavras, né? E eles percebiam o quê? O som inicial. Eu tô pensando numa palavra com a... e daí já vinha um, ou eu também deixava eles escreverem no quadro
para fazer ali a escrita, né? E todo mundo olhar, daí dizer, daí vinha um, vinha outro, depois, claro, pensando, e todos vinham. Então, você pode dizer, hoje eu estou pensando em uma palavra com a letra, e aí você escolhe a letra, né? Apontar, aqui eu vou botar aqui, ó, apontar palavras, né? Com palavras, opa, olha, palavras com a mesma letra. Aí você vai dizer para ele, o João tem a mesma letra da Juliana, e assim por diante na sua turma, ou fazer o jogo, né? Hoje eu tô pensando na letra C, e aí vai lá e joga a palavra. E os seus alunos, eles vão se alfabetizando com uma forma consciente. Sabe por quê? Porque quando você tem um espaço livre para escrita, quando você faz com que os seus alunos percebam diferentes tipos de letra, você ensina eles o curso da escrita, que tem letras de tipos diferentes. Você trabalha com as rimas, que é o som no final das palavras. E você trabalha com a aliteração, que é o som inicial das palavras. Ele junta tudo. E aí na sala de aula, quando você faz essa brincadeira aqui, né, de apontar as letras iniciais, eles vão começando a falar. E aí você vai falando assim, ó, é o som. Daí um fala, dado, tss, da, d, daí o outro vai falar tatu, tá, não, é da, t, da. E eles começam a perceber os diferentes sons. Gente, é lindo de ver na sua sala de aula. Então, coloque em prática as 5 estratégias para ensinar os sons das letras, que eu tenho certeza que vai dar certo na sua sala de aula. Não esqueça de comentar esse vídeo e também deixar um comentário de um próximo assunto que você quer ver aqui no nosso canal. Um abraço, até a nossa próxima aula.